amados, a aula agora é sobre teoria crítica. Então, a teoria crítica, ela foi produzida na Escola de Frankfurt, na Alemanha, na primeira metade do século XX. Nesse grupo de estudos, existiam pessoas preocupadas com o modo como a produção artística era transformada em mercadoria e em cultura de massa. Vamos pegar como exemplo o samba. O samba é um estilo musical que nasce em comunidades em áreas vulneráveis na sociedade brasileira. E o samba expressava, portanto, a visão de mundo daquelas pessoas. Até aí tudo bem. O funk também nasceu expressando a visão de mundo do morador de áreas carentes de maior vulnerabilidade. O que a indústria cultural faz? A indústria cultural olha para essas produções artísticas e pensa assim: posso transformar isso em lucro. Então, a indústria cultural se apropria das produções artísticas, trabalha em cima de marketing, publicidade, e a partir daí promove a associação entre consumo e felicidade. Então, você vai se tornar uma pessoa feliz se você utilizar roupas, acessórios, se você consumir produtos vinculados àquele tipo de informação. Engraçado e interessante é que essa produção de cultura em massa, ela é planejada, ela é organizada. E ela tem um único objetivo: gerar lucro para quem está comercializando esses produtos. E o mais bacana é que as coisas não passam batidas, né? A gente consegue perceber num plano teórico essas manipulações com o objetivo de produção de lucro. Então, o que vai acontecer? Lá na Alemanha, no grupo de estudos que se chamava Teoria Crítica, existia o Adorno e o Horkheimer. Eles estão pensando sobre a indústria cultural e estão dizendo o seguinte: olha, a indústria cultural, ela é um problema. Ela é um problema porque nesse processo de associação entre consumo e felicidade, ela vai explorar a reprodutibilidade técnica, que corresponde, por exemplo, ao que acontece no cinema. Você promove uma quantidade imensa de cópias de determinada produção artística. Ela cria uma cultura de massa e um consumo irrefletido e um consumo alienado. Qual é o problema do consumo alienado? O problema do consumo alienado é que a produção midiática, ela não existe só para quem pode comprar. Ela existe para todo mundo. E ela faz com que as pessoas entendam que o significado de suas vidas está intimamente relacionado ao que elas possuem em termos de bens materiais. Então as pessoas elas começam a se perder em relação ao que elas são. Entende? Para eu ser alguém eu preciso de um tênis da marca X. Para eu ser alguém eu preciso de uma roupa que custa 11 mil reais. Para eu ser alguém eu preciso de um vestido, de um calçado que custe de repente 5, 6 mil reais. Aí eu serei alguém. Né? E é interessante que a indústria cultural ela opera pelo caminho da perda da autenticidade nas produções artísticas. Vamos a um exemplo de reprodutibilidade técnica operada pela indústria cultural? A indústria cultural pega uma produção artística autêntica, original, como um quadro que eu ganhei de um professor de História da Arte. Maravilhoso, único, autêntico, que só eu tenho. Coloca esse quadro para ser reproduzido. São feitas várias cópias desse quadro. Transfere isso para calçado, relógio, telefone, bolsa. E através da propaganda, convence todo mundo de que para ser alguém vai ser necessário ter aquele produto, aquela mercadoria. Então você pega uma produção artística e transforma em mercadoria através da reprodutibilidade técnica, ou seja, através de milhões de cópias. E cria nas pessoas, através da publicidade, a sensação de que essa bolsa é minha cara. Esse vestido não foi feito para mim. Só que não.
Existem 10.000 cópias daquele vestido. Você só serve para gerar lucro para quem está vendendo aquilo ali. É o consumo alienado. Você está comprando as coisas que você não precisa alucinadamente e refletidamente, gerando lucro para quem está vendendo. É assim que funciona a sociedade de consumo. Então você perde a autenticidade, tá? E produz lucro. Agora, o Walter Benjamin é um teórico interessante porque ele vai falar o seguinte, olha, eu não nego nada do que foi dito sobre alienação, eu não nego a reprodutibilidade técnica, eu não nego que a reprodutibilidade técnica compromete a aura, a autenticidade de uma produção artística, eu não estou negando nada disso. Mas veja bem, quem não pode pagar por algo original, autêntico, através da cópia, tem a possibilidade de acesso. Então existem bens que antes eram restritos a quem tinha maior poder aquisitivo, a quem tinha mais dinheiro para consumir aquele tipo de produto. A reprodutibilidade técnica, ainda que seja sem autenticidade, sem originalidade, ela torna possível que outras pessoas que não têm tanto dinheiro para comprar consigam consumir aquilo. Né? E um exemplo bem pertinente é a pirataria. Né? Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, existia um negócio chamado CD. Né? As pessoas, os artistas gravavam o CD e era uma fortuna para você comprar um CD. Era muito caro. Aí existiam vários camelôs, vários vendedores ambulantes nas ruas vendendo cópias. Né? É a chamada pirataria. Porque quem não podia comprar um CD original, que já era uma cópia operada pela indústria cultural, né? Ter um CD não é equivalente a assistir o show ao vivo do artista, mas a pirataria, ela entra nesse sentido, de que a pessoa com menor poder aquisitivo, ela consegue consumir aquele tipo de produto. Em resumo, aprendemos na aula sobre teoria crítica que a indústria cultural, ela promove a transformação da produção artística em mercadoria com o objetivo de promover o lucro. Essa é uma perspectiva que compromete a autenticidade, a originalidade, além de produzir um consumo irrefletido, um consumo alienado. Aprendemos esse assunto através das construções teóricas de Adorno, Horkheimer e Benjamin. Pode fotografar o quadro e até a próxima aula!